Abra o seu texto, apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Amém? Ao ler o texto, percebe-se que o texto fala por si só. A melhor parte da pregação é o texto bíblico. Sabia disso? Se não tiver pregador, ele faz falta. Mas se tiver o texto, a Bíblia, ela fala por si só. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Vamos ler juntos? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Agora vamos ler mais forte. Aumenta o som na caixa, vamos lá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Pode se assentar. O nosso tema hoje é permaneça livre. Qual é o nosso tema? Então a pergunta é: você está livre? Você quer permanecer livre? Então há todo um caminho para você permanecer livre. Entenda que Jesus é a verdade que liberta. Conhecer Jesus é transformador. Nele somos remidos, libertos e salvos. Repita comigo: remidos, libertos e salvos. João 8,32 vai dizer o seguinte: olha que palavra maravilhosa esse texto nos traz. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então Jesus é a verdade que nos traz a libertação. Jesus é a verdade que nos coloca no caminho do céu. Jesus é a verdade que nos tira do engano. Jesus é a verdade que nos impulsiona. O grande desafio da vida cristã, ele se dá no processo. Começamos bem, mas acabamos muitas vezes entrando em uma rotina espiritual que leva ao retrocesso da fé. Então o processo da fé, o processo da vida cristã, nem sempre é coroado por êxito e vitória. Muitas vezes nós somos derrotados no processo. Nós começamos bem, a Bíblia chama esse começo de primeiro amor, e nós apaixonamos por Jesus, isso é maravilhoso, eita glória gloriosa. Nós nos apaixonamos pela igreja de Jesus, isso é ótimo, é maravilhoso, mas no processo, nós entramos numa rotina, e vamos perdendo o primeiro amor, vamos perdendo a empolgação, vamos perdendo o ânimo, vamos perdendo o pique. Começar bem é maravilhoso, terminar bem é o grande desafio. Nem todo mundo que começa bem, termina bem. Nem todo mundo que tem êxito e vitória no início, tem êxito e vitória no final. Eu já conheci líderes, e talvez você também, que começaram tão bem, que tiveram frutos maravilhosos, que foram uma inspiração, e que depois de um certo tempo se desviaram totalmente da palavra, da sã doutrina e de Jesus, e entraram numa vida de pecado, numa vida de liberalismo. Isso é triste. A pergunta é: como você quer terminar? Como que você quer concluir a sua etapa de vida aqui na terra? Como você quer ser lembrado? Da maneira como você começou ou da maneira como você terminou? Se você quer terminar bem, você precisa focar muito no processo. O processo da vida, ele vai exigir muito de nós. E aí eu quero te dar um texto que é João 8,31. E aí, antes de ler o texto, eu quero te dizer o seguinte: Jesus não te chama para retroceder, e sim para permanecer.
João 8,31 diz o seguinte: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se você permanecer verdadeiramente na palavra, você se tornará discípulo de Jesus. E se você não permanecer na palavra, não é discípulo. Pode ser religioso, pode falar que é crente, pode falar que é evangélico, pode falar que é metodista, batista, é tudo ista, né? Metodista, batista, você pode falar que é um ista desse. Você pode falar que é assembleiano, você pode falar que é presbiteriano, mas não poderá dizer que é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é quem permanece. Discípulo de Jesus é quem olha para Ele e não quer outra vida que não esteja nele. Discípulo de Jesus é quem diariamente faz o exercício de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que permanece na palavra e que não abre mão dos valores da palavra, que não abre mão dos princípios da palavra de Deus. E aí eu tenho 3 pontos importantes, e o primeiro deles é disciplina. Você é alguém que tem disciplina? Para permanecer firme na fé, será necessário uma forte disciplina espiritual. Isso inclui tempo diário com Deus, vida em comunidade e vigilância. São 3 pontos importantes na disciplina: tempo diário com Deus, vida em comunidade e vigilância. Nós precisamos vigiar o tempo todo. Nós precisamos estar alertas o tempo todo. Nós precisamos entender que não dá para eu viver o evangelho e quebrar princípios espirituais. Nós precisamos permanecer firmes nos nossos princípios espirituais. Pregação de domingo passado, nós falamos sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se propuseram a não contaminar-se com as finas iguarias do rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados aonde? Na fornalha, 7 vezes mais acesa. E aconteceu alguma coisa com eles? Nada. Nem a roupa queimou, nem cheiro de fumaça. Por quê? O 4º homem da fornalha estava junto com eles. Quem era o 4º homem que estava lá? O próprio Senhor Jesus. Mas tudo isso, por que eles foram para a fornalha? Porque eles fizeram um propósito: nós não vamos adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, nós adoramos somente a Deus. E o decreto do rei dizia: quem não adorar, vai para a fornalha. E eles foram lançados na fornalha, porque eles tiveram um foco: agradar a Deus, honrar a Deus, submeter a vida a Deus e não retroceder na sua fé. Ei, Catedral Emanuel, nós temos essa disciplina. Mais à frente no livro de Daniel, houve um outro decreto na época de um novo rei, que dizia o seguinte: ninguém podia orar a outro Deus a não ser o rei. Você acha que Daniel obedeceu? Não. Ele orava 3 vezes ao dia ao Deus Todo-Poderoso. E ele foi pego orando. Aonde ele foi lançado? Na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Naquele dia não encontraram Daniel. Acho que ele estava para o outro lado, né? Devia estar em outra missão. Mas pegaram Daniel com outro decreto do rei, não pode orar a outro rei. E ele orava a outro Deus, e ele orava 3 vezes ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e ele foi lançado na cova dos leões. Aconteceu alguma coisa com Daniel? Não, porque Daniel resolveu não quebrar princípios espirituais. Ei, você é alguém fiel a Deus? Você é alguém que zela pela fidelidade? Você é alguém que tem uma vida consagrada a Deus? Romanos 8:5 vai dizer o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne,
mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Você deve se inclinar para as coisas do Espírito. E você deve parar de se inclinar para as coisas da carne. Na carne, você vai colher destruição. Gálatas vai dizer também que aqueles que semeiam na carne vão colher a destruição. Quem semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Então você deve escolher qual será a sua semeadura. Aonde você quer semear? O que você quer semear? Querer mudar deve ser fruto de uma firme decisão de permanência em Cristo. Alguém só muda de vida, alguém só muda de caráter, alguém só muda de atitudes, alguém só muda radicalmente a sua vida se esse alguém permanecer em Cristo. Não adianta você falar, não, eu sou uma pessoa esforçada. O seu esforço não gera essa mudança. Ele ajuda muito, ele é necessário. Mas quem vai mudar você é o próprio Cristo, convencendo você dos seus pecados através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos convence, e Ele nos fortalece, e Ele nos mostra o que precisamos mudar, o que precisamos abandonar, o que precisamos alterar na nossa vida. E aí será necessário o quê? Disciplina. Em segundo lugar, você vai precisar de boas influências. Ei, você tem boas influências na sua vida? Somos o resultado das 3 pessoas com quem mais convivemos. A pergunta é: quem te influencia hoje? O antigo ditado, diga com quem tu andas, que eu direi quem você é, nos traz uma grande verdade. Isso desde o tempo da escola. Se na escola, a criança, o adolescente, pega amizade com a criança mais bagunceira da classe, o que acontece? Ele se torna o segundo mais bagunceiro. Se na escola você pega amizade com o aluno mais estudioso, o mais concentrado, o mais disciplinado, a tendência é você se tornar o segundo. Então diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então nós pais temos que sempre dar uma olhada com quem nossos filhos estão andando, com quem eles estão conversando no WhatsApp, quem eles estão seguindo no Instagram, porque a rede social também influencia. Se você todos os dias ouve o conteúdo de alguém na rede social, seja o Instagram, ou assista um podcast de alguém no YouTube, esse alguém começa a formatar suas ideias. Pode ser alguém muito bom que vai te ajudar a crescer, pode ser alguém muito ruim que vai levar você ao retrocesso. Que tal você selecionar melhor? Existem pessoas, preste atenção nisso, talvez você pense que é uma palavra radical, mas não é, é uma palavra de sabedoria. Algumas pessoas nós precisamos excluir até o nome do nosso celular. É gente tão ruim que não dá para nem ter um nome no celular. Nem ter um nome. Tem gente que a gente tem que parar de seguir no Instagram. Tem coisa que não dá para ouvir. Tem programa de televisão que não dá para assistir. Imagine você sentar na sua sala e ligar a televisão no Big Brother Brasil. O que Big Brother Brasil proporciona para a família brasileira? Traição, palavrões, perdição, alcoolismo, confusão o tempo todo. Imagine uma família se alimentando de Big Brother Brasil. Qual vai ser o resultado dessa família? Destruição. Imagine uma família se alimentando do conteúdo de uma novela, aonde as famílias são destruídas o tempo todo, e o cara recomeça depois, em poucos dias, uma outra família, e tudo fica muito bem. O cara apronta aqui, apronta ali, e nada acontece de ruim com ele, tudo tem um final feliz.
A pessoa olha aquilo e fala: nossa, olha, errar não dá problema não. Tudo tem um final feliz. E eu e você sabemos que não é assim. Toda a plantação traz a sua colheita, e tudo que nós plantamos certo, a gente colhe certo. Tudo que a gente planta errado, a gente colhe errado. Então, não deixe a mídia influenciar você. Não deixe a rede social influenciar você para o mal. Não deixe pessoas ruins que estão na mídia te influenciar. Se influencie por pessoas boas que estão na mídia, que estão no YouTube, que estão em vários ambientes virtuais. Receba boas influências. Nós somos o resultado das 3 pessoas com as quais nós andamos. Amém, queridos? Por isso que o Salmo 1 vai dizer que não devemos sentar na roda dos escarnecedores, nem andar no caminho dos pecadores. Antes, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Quem está influenciando você hoje? Eu falava no culto das 10, né? É a mesma coisa o homem casado que começa, e ele tem um amigo que trai a esposa, e esse amigo todo dia conta para ele as aventuras amorosas fora do casamento. E esse homem vai ouvindo, mal sabe ele que boa parte das aventuras que aquele homem conta é mentira, mas ele acredita que o homem é bobo. Ele: nossa, esse negócio de trair dá certo, olha só. O que vai acontecer daqui a uns meses? Esse homem vai também arrumar uma relação fora do casamento. Mesma coisa a mulher, ela começa a andar com mulheres que traem os maridos, e ela vai ouvindo aquilo, ela vai aprendendo aquilo, e elas sempre contam a parte boa, a parte maravilhosa. No dia que o casamento entra numa crise, o que ela pensa? O conselho da amiga. Amiga, não é que você tem razão? E aí você cai no que o Salmo 91 chama de laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha que o diabo lança e você cai. E boa parte dessas armadilhas, ela vem das influências erradas. As músicas, gente. Alguns anos atrás, há 2 ou 3 décadas atrás, o Brasil todo cantava uma música sertaneja dizendo: entre tapas e beijos, é ódio, é desejo. O casal que briga de dia e se ama à noite. E o pessoal cantava, levantava até a mãozinha, né? Leandro e Leonardo, foi sucesso. O que a música conta? A música está falando de violência doméstica. O homem que bate na mulher de dia e que à noite ama essa mulher. E o Brasil todo cantou, gente. Cadê a Lei Maria da Penha? Não existia, né? Mas o Brasil todo cantou a música sertaneja da dupla famosa. E aonde existe felicidade num casal que vive isso? E até hoje as pessoas são influenciadas por músicas erradas. Pegue o conteúdo das músicas de funk. As mulheres são chamadas de quê? Cachorras. E a juventude canta. As próprias mulheres cantam as músicas que dizem que elas são cachorras. É uma influência que destrói as pessoas. O funk é o que temos de mais podre na música contemporânea. O sertanejo universitário só fala de beber, beber e cair. Não é isso? As pessoas bebem, caem. A música só foca nisso, em traição, em adultério e em alcoolismo. E as pessoas cantam. E as pessoas levantam a mãozinha, né? Eu tive o desprazer de ir em aniversário de criança, e quem estava dominando a música eram músicas de Michel Teló. E o tema da música era: ai se eu te pego. Falei: meu Deus, é pedofilia, só tem criança aqui. Ai se eu te pego. Falei: Jesus, que mundo nós estamos? Um pai e uma mãe colocar música de Michel Teló, não é para colocar em lugar nenhum, né? Que é uma música podre. Ai se eu te pego. É uma música que enfatiza a prostituição, a promiscuidade, a carnalidade.
e a destruição da família. E as pessoas cantam, levanta a mãozinha e acha lindo. E as famílias vão sendo destruídas, os jovens vão sendo destruídos, e as pessoas vão afundando nas drogas, no alcoolismo, na destruição, e por aí vai. Mas você não é chamado a viver uma vida de qualquer jeito, amém, catedral? Você é chamado a permanecer. Você é chamado a permanecer na palavra, amém, catedral? Você é chamado a permanecer na palavra do Senhor. Você é chamado a observar a lei do Senhor. Você é chamado a crer no Senhor de todo o nosso coração. Eu lembro um fato muito interessante. Eu tenho uma irmã, ela se chama Rosângela, e logo assim que eu e Marilene nos casamos, Rosângela era adolescente. Ela veio passar uns dias de férias na nossa casa. E aí, Rosângela, ela gostava muito de dançar. E foi quando estourou aquele conjunto do El Chan. E as músicas também eram terríveis. E a Rosângela tinha todos os CDs, a coleção completa, Paulo. Chegou lá em casa, era aquele somzão antigo ainda, né? E começou a colocar. E rebola para lá e rebola para cá. Marilene chegou e falou assim: olha, Rosângela, você é muito bem-vindo na minha casa, mas essa porcaria você não ouve aqui não. Olha o que essas músicas estão pregando. Sei que a Rosângela era muito novinha, colocou os CDs numa bolsinha, foi confrontada, achou ruim, lógico, adolescente acha, né? Mas pensou, mudou de vida. Hoje é uma pregadora do Evangelho, hoje é uma mulher casada, psicóloga, uma mulher referência na fé. Mas foi necessário um confronto. E ela fala: eu joguei tudo fora. Eu me libertei do El Chan, né? Me libertei. A nova geração nem sabe o que é El Chan, né? Me libertei daquela turma. Existem coisas que nós temos que tirar da nossa vida. Existe conteúdo que nós temos que tirar da nossa vida. Existem pessoas que nós temos que tirar da nossa vida. Existem pensamentos que nós temos que tirar da nossa mente. Existem ambientes que nós precisamos parar de ir. Não é toda festa que é para você. Não é todo churrasco que é para você. Não é todo lugar que a gente leva os nossos filhos. Nem mesmo dentro do contexto da família. Tem festa de família que não dá para ir. Que o ambiente é tão pesado. É tão carregado de alcoolismo. É tão carregado de promiscuidade, mesmo sendo pessoas que nós gostamos, não dá para ir. E a gente precisa aprender a dizer não. Porque nós estamos em Cristo, devemos permanecer em Cristo. Amém? Então nós queremos boas influências, nós não queremos as influências erradas. Ande com pessoas mais santas do que você, se afaste das pessoas erradas. Se afaste das pessoas erradas. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre autoexame. Para permanecer em Cristo, você vai precisar se autoexaminar. Essa é uma prática de se avaliar todos os dias. Pergunte ao Espírito Santo se você está errando em algum ponto. Ao detectar a prática de um pecado, confesse-o rapidamente. É perguntar: Espírito Santo, eu estou falhando? É perguntar: Espírito Santo, há algum pecado na minha vida que eu ainda não confessei? Espírito Santo, há algo que eu estou falando, que eu estou fazendo, que está sendo contrário à tua palavra? Ei, o Espírito Santo automaticamente te mostrará, porque é Ele quem nos convence, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos mostra o caminho para o céu. Olha o Salmo 32, versos 3 a 5. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse:
confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ainda, sobre o autoexame, veja o texto do Salmo 139, versos 23 e 24. Então, no Salmo que nós lemos, Salmo 139, que vamos ler agora, vai nos dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor deseja sondar o seu coração. Sondar o seu coração. Pastor Marcos Batista pregou aqui para nós durante um mês inteiro, às quartas-feiras, falando sobre os salmos, lembra? Quem lembra aí dessa série de pregações às quartas-feiras? Ele explicou para nós que sondar é semelhante a você chegar num jardim. Todo jardim tem pedras, não tem? Quando você pega a pedra, levanta a pedra e olha debaixo da pedra, tem minhocas, não é isso? Tem terra, tem minhocas, tem raízes coladas na pedra. Sondar é você virar a pedra e ver o que tem debaixo. Caramujo encontra também, não é verdade? Debaixo da pedra. Outros insetos. Sondar é você ver o que está dentro de você. O que está dentro do seu coração? O que está dentro da sua mente? O que está dominando a sua mente hoje? O que está dominando os seus pensamentos hoje? Pode ser uma raiva? Pode ser um desejo ardente por um pecado específico? Pode ser uma ideia de vingança? Pode ser uma ideia errada de traição do cônjuge? Pode ser uma mentira, um engano? O que está hoje dominando a sua mente? Ei, chega de ser escravo. Chega de ser escravo. Vivemos dias onde muitas pessoas estão escravizadas. A cada 10 homens, 7 estão tendo problemas com pornografia. É o que diz a estatística. A cada 10 homens, 7 estão sendo escravos de conteúdo pornográfico no celular. Isso está matando muitos homens. Mas a boa notícia é que Jesus nos ajuda e nos liberta da pornografia. Amém? É um dos maiores gigantes que os homens hoje precisam vencer. Amém? Deus está pronto para te ajudar, homem. Deus está pronto para te socorrer. O Senhor dos Exércitos está contigo e você vai ficar livre desse vício em nome de Jesus. Mas nós precisamos desse autoexame. Ao se autoexaminar e detectar o pecado, você precisa se arrepender do pecado. Ao se arrepender do pecado, você precisa confessar. E o salmo lido, o salmo de número 32, o verso 5 vai dizer: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eita glória! Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. No momento que você confessa, você reconhece que você não quer mais. Você reconhece que você quer a libertação. Você reconhece que você quer a transformação. Então você se arrepende, você confessa e você abandona. Amém? Não adianta confessar e não abandonar. Jesus o tempo todo está nos dizendo: vai e não peques mais. Vai e viva uma nova vida. Vá e viva diferente. O tempo todo Jesus está dizendo: olha, cuidado com as más companhias, cuidado com as influências negativas, cuidado, cuidado, cuidado.
O tempo todo, Jesus está te chamando para ter uma vida disciplinada. Então eu quero lembrar você os 3 pontinhos que nós trabalhamos hoje. Leia comigo: disciplina, boas influências e autoexame. Disciplina, boas influências e autoexame. Eu quero motivar você a pensar durante a semana nesses 3 pontos. Pensar em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Pensar nessa palavra, ativar essa palavra dentro de você, orar Gálatas 5:1 e dizer: Senhor, eu quero permanecer livre, eu não quero voltar atrás, eu não quero retroceder, eu não quero retroceder. Porque na vida, depois que você conquista algo, o grande desafio é permanecer. Todos vocês me viram aí, passando pela transformação da perda de peso, graças ali a minha amiga, a doutora Romina, que me abençoou muito em todo o tratamento. E eu estava sábado na academia e uma pessoa me falou: nossa, Rodrigo, até sábado você vem? Falei: venho, até sábado eu venho, porque o grande desafio é o permanecer. Eu não posso me dar o luxo de voltar ao que eu era. Eu não posso retroceder. Então até sábado eu tenho que estar aqui, porque eu não posso retroceder nem 1 centímetro para voltar a ser o que eu era. Então, meu amigo, minha amiga, uma vez salvo, permaneça salvo. Uma vez limpo, permaneça limpo. Uma vez transformado, permaneça transformado. Uma vez com a família restaurada, permaneça com a família restaurada. Uma vez com o casamento restaurado, permaneça com o seu casamento restaurado. Uma vez em santidade, permaneça em santidade. Não abra mão dos princípios da palavra de Deus. E aí, como que eu quero concluir essa palavra? Chega de viver de altos e baixos. Chega de inconstância. Deus te chama para permanecer livre do pecado, frutificando para a glória de Deus. Então, Catedral Emanuel, chega. Chega de retrocessos, chega de altos e baixos. E aí eu quero convidar você a se colocar em pé, por favor. E eu tenho uma última frase. E a última frase é a grande lição de hoje. E qual é a grande lição de hoje? Aprenda a dizer não para si mesmo. Posso dizer, é a maior dificuldade da vida. O maior gigante a ser vencido, sabe quem é? Você mesmo. Sabe a pessoa mais difícil que você lida no mundo? Não é o seu cônjuge, não são os seus filhos, não é sua sogra nem seu sogro. A pessoa mais difícil que você lida no mundo é com você mesmo. Você sabota você mesmo. Volta e meia alguém me diz: não, eu não sou viciado em pornografia, eu só dou uma olhadinha. Eu não sou viciado em álcool, eu só dou uma bebidinha. Eu não sou viciado na maconha, eu só experimento aos sábados. Eu não sou viciado em mentira, eu só conto mentirinhas. É viciado em mentira. Então é importante você dizer para você mesmo: eu vou mudar. Eu quero mudar. A canção que nós vamos ministrar, a nossa equipe aqui escolheu com muito carinho essa canção. Ela fala muito aos nossos corações. Se durante a canção você for sendo tocado pelo Espírito e quiser vir aqui ao altar e permitir que esses intercessores orem por você, venha. Venha. E diga: Senhor, eu quero vencer a mim mesmo. Eu quero vencer a procrastinação. Eu quero vencer minha teimosia. Eu quero vencer tudo na minha vida. Não entendo o meu próprio agir.
Eita glória. Sem tua graça, o que seria de mim? Eita glória. O altar está aberto para você.